Mais uma vez, bom dia. Vamos então abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 7. Enquanto os irmãos encontram, nós vamos ler do versículo 1 até o 9, primeiramente. O filho do irmão Gabriel e da irmã Daiane ou Dayana, não sei o nome direito, vou aprender ainda. Ele não está bem, irmãos, tá? Então está com a gripinha também. Semana passada foi o Gael, essa semana agora se inicia com Davi, que acho que ele nasceu faz 20 dias, né? Deve fazer isso, 20 ou 30 dias. E o irmão Venâncio vai para Pernambuco na terça, né? Não é isso? Joia, precisamos orar pelo irmão. Vai construir uma casa para a sogra, para a mamãe. Para quem é? Para a sogra, né? Que joia, né? Então eles vão passar um tempo fora. Então vamos orar também pelo irmão. Vou pedir que o pastor Ricardo faça isso. Ore pelo irmão Venâncio e sua família e também pelo Davi. Pai Santo, Pai querido, obrigado por mais esse dia, obrigado pelos louvores em que nós entoamos a Ti, ó Deus. Pedimos agora pelo momento da Sua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Clamamos também a Ti, ó Deus, certo de que o Senhor nos ouve, que o Senhor abençoe a viagem do irmão Venâncio, ó Deus, o caminho percorrido até Pernambuco, ó Deus, tudo que ele precisa fazer lá, que ele possa ser bem sucedido e possa voltar bem também, ó Deus. Clamamos pelo Davi também, ó Deus, que o Senhor possa o abençoar, que o Senhor possa trazer de volta a tua saúde, ó Pai, que o Senhor possa confortar os seus pais nesse momento, e também, ó Deus, que o Senhor possa abençoar toda a equipe de médicos que irá cuidar dele, ou que já está cuidando, ó Deus. Nós pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus, amém. Amém. Então vamos lá para a leitura desses 9 versículos. Gênesis capítulo 7, verso 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Pai Celeste, obrigado pela Tua palavra. Nos abençoe no estudo dela, Pai. Que a gente seja modificado, transformado, que sempre a gente aprenda um pouco mais, e que o Senhor seja glorificado devido ao ensino e aprendizado das Escrituras, e também de uma prática diária de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós, e nos conduza, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, por meio da Tua palavra e também do Teu Santo Espírito que habita em nós, em nome de Jesus, amém. O texto, ele então descreve a entrada de Noé na arca, né? Então, vamos lá, verso 1, depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Então, quero mais uma vez destacar aquilo que falei na semana passada. Irmãos, nós precisamos ser fiéis. Então é assim, se alguém tem que ser fiel, essa pessoa tem que ser eu, e pronto. Não importa, olha, ontem eu ouvi a seguinte frase, olha, assim ó, fulano não vai, porque o marido não vai, então fulano não vai porque
A esposa não, sabe esse negócio? De ir para a igreja, estou falando, a pessoa me disse isso. Então, olha, ela não vai por causa do marido, ele não vai por causa da esposa. Então, se o marido fosse, a esposa iria. Se agora eu me confundi já. Se a esposa fosse, o marido iria. Pronto, falei certo? Na ordem? Pronto. É isso. Não, é assim. Irmãos, se alguém precisa ser fiel, essa pessoa precisa ser eu. Aí, é assim. Se eu pensar desse jeito, Felipe pensa desse jeito, Princesa pensa desse jeito, Joyce e Otávio, então peraí, e todo mundo for pensando, então a gente vai ter todo mundo fiel aqui. Porque vai depender de mim. Porque eu quero dizer a vocês mais uma vez, a gente não sabe nada sobre a esposa de Noé. A gente não sabe nada sobre seus filhos. E a gente não sabe nada sobre suas filhas, até aqui. Suas filhas não, as esposas de seus filhos. Mas a gente sabe que ele era justo. Então, vamos imaginar a pior das hipóteses. Só ele é salvo. Eu não creio nisso, tá, irmãos? Eu não creio, mas vamos pensar na pior das hipóteses. Então, ele precisava de ajudantes. E aí, Deus deu para eles os ajudantes. Como sempre tenho dito, se alguma coisa acontecer nessa igreja, os fiéis precisam se levantar. E Deus seja louvado, que seja eu. Aí você fala assim, eu também quero. Porque o texto está dizendo aqui para nós. A Bíblia fala assim, porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. É Deus que declara isso. Isso não depende de mim. É uma vontade que eu tenho que ter de ser justo diante dos olhos de Deus. Então, com o meu pecado, Noé morreu ou não? Morreu. E por que ele morreu, irmãos? Porque pecou, porque o salário do pecado é a morte. Agora vamos lá, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente sabe que é aos olhos de Deus. Isso é uma declaração de Deus. E eu quero dizer a você, a mesma declaração de Deus, quando você foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus, quando o Senhor Jesus entrou na sua vida para ser Senhor e Salvador da sua vida, Deus disse ao universo, é justo. Então a partir daquele momento, eu e você, a gente tem a possibilidade, devido à regeneração, de ser uma nova criatura, das coisas velhas terem passado e tudo se faz novo na nossa vida, de termos uma nova vida em Cristo. É só porque ele declara isso. No caso de Noé, ele fala apenas para ele, e a gente não está vendo o Senhor Deus falando aos outros que entraram na arca junto com ele. Mas eu quero dizer aqui uma coisa. A este grupo aqui, que um dia se entregou a Cristo, ele disse a mesma coisa. E você não tenha dúvida alguma disso. Isto é uma declaração de Deus. Nunca pense, Noé era por causa dele. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa realmente fazer. Então, vamos sempre lembrar o segundo tempo da santificação. E no segundo tempo da santificação, a gente frutifica para a glória de Deus. É no segundo tempo da santificação. Porque no primeiro ele te declara santo para todo sempre. Porque você é santo, porque é salvo em Cristo Jesus. No terceiro tempo, você é santo também para todo sempre, porque você é glorificado. Mas no segundo tempo da santificação, você frutifica. E aí não é Deus que te declara justo. É o outro. E devido às suas boas obras, o Senhor Deus é glorificado. Então, se alguém precisa ser fiel nessa igreja, essa pessoa precisa ser eu. Não vou olhar para a Marolinha, não vou olhar para o pastor Viana, não vou olhar para o Will, não vou olhar para nenhum de vocês com todo amor e respeito, não vou olhar para você, Saulinho. Só que Deus precisa te declarar justo também. Ele já declarou, eu sei, mas se alguém tem que ser fiel aqui,
Aí você vai falar, Neil, essa pessoa vai ser eu. Para que Deus faça a mesma coisa. Vou conservar Vila São José, vou conservar a minha família por causa de você. Pronto. É só você olhar para textos, e é claro, eu tenho que tomar bastante cuidado, mas você tem que olhar para aqueles textos que diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. É por causa dela, é por causa dela. A gente não crê, é livro poético. Tá bom, é poético, o que eu faço com aquele texto então? Tem que olhar e crer. Então vamos para o céu, devido à vontade de Deus. Então ele olha para Noé e fala que ele é justo. Agora, um ensinamento que não serve para os dias de hoje, mas é um ensinamento narrando coisas importantes, sim. Verso 2, de todos os animais limpos, tomarás para ti 7. Ó, dos limpos. Então não entra só 2, macho e fêmea. Agora vão entrar 7 casais, dos limpos. E aí, peraí, deixa eu ler tudo aqui, peraí. O macho e sua fêmea, mais os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Peraí, então por que tem diferença entre os limpos e os não limpos? Então agora vamos lá, irmãos. Esse texto aqui, nós estamos em um solo escorregadio, viu? A lei foi dada já? Não foi. Depois disso daqui, onde a gente vai falar em limpo ou não limpo? Quando Deus declara o que é limpo ou não limpo. Percebe isso daí? Agora vamos lá. Quando Moisés escreve a lei, ele escreve baseado no que aconteceu no dilúvio? Talvez sim, não é? Que a gente não tem a declaração no dilúvio do animal que é limpo ou não. Então estamos em solo escorregadio, tem que tomar cuidado com o texto. E tem que falar o que o texto disse e pronto. O que nós somos? Intérprete da Bíblia. É isso que a gente faz. O que a gente faz? A gente explica a Bíblia. A gente tem que olhar para o texto. A gente vai ligar esse texto lá em Levítico? Não, peraí, calma. Por quê? Porque lá em Levítico está escrito o nome. Está escrito o nome. Aqui não está. Porém, a gente tem diversas dúvidas quando a gente olha para o dilúvio. Então vamos lá. Vou te dar uma dica. Uma dica, vou te fazer uma pergunta. Vou dar a dica, até parece. Vou fazer uma pergunta para você. Você não erra isso aqui. Quer ver? Marisabel, qual é o sinal que o dilúvio nunca mais vai acontecer? O arco-íris. Olha, que menino inteligente. Parabéns, seu pai e sua mãe. Coisa boa. Posso fazer outra pergunta para você? Não, essa aqui eu não vou perguntar, não. Irmãos, por que o dilúvio acontece? Por que o arco-íris acontece? Opa, essa mulher está demais hoje. Refração da luz. Continue. Nas gotículas de água suspensas no ar. Uma coisa interessante. Se este fenômeno existe desde sempre, por que o arco nunca tinha acontecido antes da declaração de Deus? Está vendo? Não é difícil isso daí? Isso não faz você ficar arrepiado? Eu sou arrepiado agora. Vou te dizer de novo. Se a refração nas gotículas de água desde sempre acontecem, e nunca, ninguém antes do dilúvio tinha visto isso, como explicar o arco-íris? Está vendo como é difícil? Qual pode ser uma das possibilidades? Que nunca tinha chovido antes do dilúvio. Não é difícil aí? Você crer num mundo assim? Estamos em solo escorregadio, irmãos.
Porque se tinha chovido antes, e o sol atravessava as gotículas de água suspensas no ar, devia ter acontecido refração antes da luz, e desvio da luz e a separação das cores. Então por que Deus colocou o arco no momento, se ele já tinha sido visto antes? Percebe? Agora a gente está aqui nos animais limpos ou não? Vamos para mais uma? O povo comia carne aqui ou não? Opa, não responda. Não responda. A gente não sabe. O que parece é que não. Está vendo? Como que o mundo vivia sem proteína? Está vendo? As perguntas que vão acontecer. Nossa, você está rindo. Você acha que não tem... alguém não vai fazer essa pergunta para nós? Como é que o ser humano... Ei, pastor Viana, como é que o ser humano vivia sem proteína? Durante todo esse tempo. Está vendo? Mas, um de nós, capítulo 9, eu acho. Acho que é o capítulo 9 mesmo. Depois preciso só dar uma lidinha para ter certeza. Mas o capítulo 9 é que vai falar dessas coisas. Mas os animais aqui são limpos ou não, já vou falar o que vai acontecer mais para frente. Você sabe que depois que Noé sai da arca, o que acontece? O que ele faz? Depois que ele sai da arca, ele faz um sacrifício, certo? Então precisava de animal limpo. Tudo bem, irmãos? Então está tudo organizado, está sentindo? Vocês estão percebendo que não é fácil ler Gênesis de 1 a 11? Não é fácil. Tem que realmente se submeter à narração da Bíblia, decidir o que você é, um criacionista de terra jovem ou não, ter os seus argumentos e falar muitas vezes não sei, não sei, não sei, milagre, milagre, milagre. Vamos continuar. Verso 3. Também das aves dos céus, 7, macho e fêmea, para conservarem em vida a sua espécie sobre a face da terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então agora vamos lá, irmãos. O texto, ele descreve um dilúvio global. Qualquer pessoa que ler o texto precisa assumir isso. Então vamos lá. Ninguém deve ser respeitado no sentido da leitura de Gênesis 7, né, no relato do dilúvio. Ninguém pode ser respeitado se não falar que o texto está falando de uma inundação global. Agora vamos lá. Vocês lembram quando Josué pediu para o sol parar? O texto bíblico está certo ou errado? Não responda. A gente sabe que quem se movimenta ao redor do sol é a terra. A gente sabe que a terra é que gira. Então, a nossa referência é o sol. Porém, se a gente morasse no sol, certo? A gente veria as coisas diferentes do que a gente vê aqui. Então, sempre depende de um referencial. A gente nunca pode esquecer disso. Porém, o que a ciência diz é que a gente gira ao redor do sol. Mas é o seguinte, a Rebeca veio aqui hoje, participou do culto, e um dia ela vai começar a observar as coisas. E ela vai ser uma criança, talvez seu filho falou isso. Que o sol estava ali, agora está lá. Do mesmo jeito que eu e você cotidianamente falamos isso. Onde o sol está? A gente fala assim. A gente fala assim. Mesmo sabendo que é a gente que está girando, a gente fala onde o sol está. Porque no nosso referencial, aqui, onde é a represa? A represa é aqui, ó. Então o sol morre ali em Vila São José. Eu já sei disso, que desde criança eu vejo isso acontecer. E eu morava no Jardim Eda, era a coisa mais linda do mundo, irmãos, quando eu era criança. E eu ainda morava num morrinho assim, eu olhava o sol cair na represa assim, ó. Então o sol nasce lá, o sol morre lá. Pronto, eu esperava o sol passar por mim. Mesmo sabendo disso, quando Josué fala o que fala, ele fala do seu referencial.
Certo? Então é o seguinte, o texto descreve uma inundação global. Irmãos, eu, como criacionista de Terra Jovem, eu preciso crer nisso. O texto está dizendo: desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Aí, vamos imaginar os mais jovens aqui. Os mais jovens olham para a gente, tem mais de 50, os mais 50, né? Eles vão falar assim: não, mãe, mas a ciência mudou desde que você nasceu. E a ciência tem mostrado algumas coisas para nós. E aí é assim. Por enquanto, irmãos, mais uma vez vou dizer, eu falei na semana passada isso para vocês. Não existe nenhuma comprovação científica do dilúvio descrito na Bíblia da forma que está na Bíblia. Não tem comprovação. Isso significa que nunca aconteceu? Não significa. Mas a gente não consegue comprovar com a ciência de hoje isso. Vamos lá. Existiram grandes inundações durante a história? Irmãos, muitas, mas muitas. De forma que não acontece hoje, mas você pode ter certeza absoluta. Mas a gente tem que ser honesto quando a gente falar do texto. O texto fala sobre uma inundação global. Comprovação científica a gente tem sobre inundação global? Até hoje não. Tá bom? A questão é, nós sabemos todas as coisas, todos os mistérios de Deus? A resposta também é não. Como eu falo para vocês quando estudo Gênesis com vocês. A gente olha para o mundo, vamos imaginar, sem pecado. Tá? Então até, imagina, o sexto dia, estava tudo sendo construído e o sol já existia. Aí no sexto dia nasce, é criado o primeiro ser humano. No mesmo sexto dia, o segundo ser humano, e a gente tem o primeiro casal. A gente não sabe quanto tempo Adão e Eva eles ficaram sozinhos. Mas eu tenho uma mensagem, que eu não sei se vocês lembram disso, mas aquilo lá tocou muito meu coração no dia que eu ouvi aquilo e percebi aquele negócio de que a única coisa que sobrou do jardim para nós, quem lembra disso? Parabéns. Alguém falou. Quem foi que falou? Mas eu não prego, não uso esboço. Aqui é o que Deus me manda de acordo com o texto. Não, você está de parabéns. Gostei de você. Depois quero conversar mais com você. Ótimo. Irmãos, o que sobrou foi o outro. Pelo que tudo indica, só tinha Adão e Eva naquela época. E tem uma tradição, ouvi esses dias, hein? Depois preciso de ajuda aí dos pastores, dos irmãos. Ouvi esses dias isso. Ouvi, não li. Então não posso falar para você de um texto. Ouvi dizer que tem uma tradição judaica que fala que o pecado aconteceu no 10º dia. Uma tradição. Então vamos imaginar até o 10º dia sem pecado. Vamos lá? Escuta o que eu vou falar. O sol queimava ou não? É difícil. Porque se o sol queima, aí ele está morrendo. Percebe? É super difícil. Super difícil. Aí eu falo, não, mas o sol não queimava. Tal joia. Então, milagre, está vendo? Ele só brilhava. Mas como? Pronto. Aí. Tudo bem? Está vendo como é difícil? Então, os animais, eles são limpos, lembra? A gente não sabe quais animais eram, por que eram limpos. O que a gente quer inferir é que eles eram necessários para o sacrifício. Tá? Tudo bem? O sacrifício que Deus mandou fazer já após o dilúvio. Aqui, a inundação é global. Como explicar isso? Só pela descrição do texto. Eu creio. Não posso comprovar com a ciência de hoje. Então vamos lá, continuando o texto, verso 5.
E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Você esperava alguma coisa diferente? Sim ou não? Você esperava alguma coisa diferente de Noé? E por que você tem certeza que este homem faria tudo conforme o que Deus lhe ordenara? Opa, porque ele era justo? Vai no texto, então não vou falar. Fala de novo. Ele era íntegro e ele e andava com Deus. Lembra disso? Então é óbvio. Uma pessoa dessa, agora eu vou no texto. Vamos lá, capítulo 6. A Bíblia diz assim, verso 9. Eu vou ler do verso 8, tá bom? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Marque esse texto na sua Bíblia, tá? Você que gosta de marcar, é claro. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Aí vem o verso 1, final do verso 1 do capítulo 7. Porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Verso 5, e fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Está vendo? Não podemos esperar nada diferente. A questão é, se alguém for falar sobre a minha vida, em vez de Noé, Neil, será que o texto estaria escrito, e fez Neil conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara? Então, vamos firmes, irmãos, porque nós precisamos de mais Noés na igreja, dentro das nossas casas. Precisamos de pessoas que andam com Deus, de pessoas que acham graça aos olhos de Deus, de pessoas justas, de pessoas perfeitas, né? Isso, perfeitas. É isso que a gente precisa. Bom, verso 6. Esse relógio aqui está errado, não está? Desculpa, hein? Na semana passada, eu falei que você estava me boicotando. Me perdoa. Depois vieram falar para mim que esse relógio está errado. Por que não acerta esse relógio? Fala, agora é em outro que eu vou, não é em você. Eu vou nele. Depois é ele. Pode deixar. Verso 6. E era Noé da idade de 600 anos. E agora nós vamos começar com algumas datas aqui. Quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Vamos lá, verso 32 do capítulo 5. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Então a gente precisa pensar que Noé, quando é chamado por Deus, ele tem por volta de 500 anos. Quando a gente olha a descrição do texto, esse homem passa numa obra com o Senhor 100 anos. Você acha que as coisas estão demorando para você? Hein? Você gostaria que fosse mais rápido, né? Mas é que a gente não sabe os planos de Deus. 100 anos para construir essa grande embarcação. Sempre lembrando, hein? Esse barco era navegável? Isso, tá? Era simplesmente uma construção para boiar e Deus guiar. Foi Deus que guiou, tá? Então, durante 500 anos, durante 100 anos, este homem teve este ministério. Cuidar de sua família, construir o barco e nunca se esqueça, pregar o evangelho. Foram 100 anos como o pregoeiro da justiça. Não se esqueça disso. Este homem pregando. Não só os pregos, as amarrações que ele fazia, mas pregando o evangelho. O Senhor Deus trará uma grande inundação. Agora você já imaginou a loucura que foi esse momento da vida dele? Só imaginar, posso? Hein, pastor? Capítulo 3 da novela. Só imaginar. Se nunca tinha chovido. Gilson, imagina. Você e a Fernanda falando, vai chover. O que é chover? Se não choveu, eu não sei. É que eu gostaria que nunca tivesse chovido. Só isso. Eu não sei. E eu tenho que tomar cuidado em falar essas coisas para ninguém me apedrejar também. Falar que eu estou louco.
Mas vocês já imaginam se nunca tivesse chovido? E ele falando que ia chover? A pessoa não sabia o que era isso. Então, a Bíblia diz, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. A Bíblia diz no verso 7, e entrou Noé na arca. Então agora, mais uma data, na semana que vem, nós vamos falar sobre essas coisas de novo, mas olhe para o verso 11. Você que tem uma NVT, você preste atenção no próximo verso que eu vou ler. Verso 11 diz, e no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então você sabe que foi no ano 600, no mês segundo, aos 17 dias, que começa, capítulo 8, verso 13. Você que, eu não sei a NVI, que eu acabei não olhando a NVI, mas você que, alguém está com a NVT aberta? Tá, presta atenção no texto. Presta atenção na minha leitura e no texto. Aí um ouvido é comigo, o outro ouvido, que são seus olhos, no texto aí. E aconteceu que no ano 601, está vendo? No mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então você percebe, está percebendo as datas? É quase um ano dentro da arca. Deu para perceber isso aí? Aí a NVT fala em 10 meses e meio, sei lá, 10 meses e 17 dias, alguma coisa assim. Como é que fala na NVT? E meio, né? Fala assim. Então, poxa, mas, eu vi um outro texto que falava em 12 meses e 17 dias. Mas você olhando aqui, é uma coisa, um pouquinho mais de 11 meses, batendo o olho aqui na nossa, que a gente usa a trinitariana. Certo? Então, está quase completando um ano. Algumas datas aqui. E eu só tenho mais um minutinho. Verso 7. Eu pensei que eu até ia um pouquinho mais além, mas não consegui, desculpa. Verso 7. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos. Eu estou no verso 7 do capítulo 7. Perdão. Mas você sabe, né, que quando eu não falo o texto, é porque eu estou no texto que eu prego. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E aí a Bíblia diz, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé. Eu acho bonito isso aqui, irmãos. Parece que Noé, aquele negócio, ele entrou primeiro, parece, só estou falando, ou ele estava na porta. E eles estavam vindo. Eu acho legal aqueles desenhos que mostram os animais vindo enfileirados. Você já assistiu algum desse? Hein? Eu já assisti. Acho legal aquilo lá, a figura. Noé em cima da arca, só organizando os filhos. Parece. Entraram de 2 em 2, verso 9, junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Muito bem, agora Noé está ali na arca. Fora ou dentro dela, mas fazendo tudo de acordo com o que Deus mandou. A minha oração nessa manhã é que nós, como servos, nós, como família, e nós, como corpo local em Vila São José, a gente faça tudo o que Deus está mandando a gente fazer. Isso é uma constante nas Escrituras. Fazer o que Deus manda. Precisa de fé. Se a gente não tem fé suficiente para ser um louco como Noé, que a gente peça a Deus mais fé. É o que a gente precisa. Que Deus te abençoe muito na sua vida e que Deus te use para a glória dele, obedecendo a ele. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Nos use para a tua glória, sendo obedientes ao Senhor. Em tudo, ó Pai. Perdão, porque nós somos falhos. A gente sabe que Noé foi falho também. Que o Senhor possa nos usar
para louvor e glória do teu nome, e que a gente frutifique e que os outros possam ver o Senhor através de nós, de nossas boas obras. Dê boas aulas a todos nós, abençoe o culto das crianças e nos use durante o nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Um abraço para os irmãos aí de casa.